Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Papo hoje sobre cinema. Não poderia ser outro filme senão Duna Parte 2, que acabou de estrear no Brasil e tem gerado alguma discussão a respeito dessa produção. Eu gostaria de compartilhar então, a partir de agora, algumas percepções minhas a respeito desse filme. O filme Duna Parte 2 é uma produção com duração de 2 horas e 45 minutos. Apesar de ter uma duração acima da média, a sensação ao término da sessão não é de cansaço, pelo contrário, eu achei que a história foi muito bem contada, a produção é uma produção bonita, bem feita, caprichada, uma estética visual muito interessante. Assistindo o filme comecei a me lembrar de um outro filme que era o Blade Runner 2049, tinha algumas semelhanças na imagem. Posteriormente percebi que isso devia ao fato do diretor dos dois filmes ser o mesmo, o Denis Villeneuve. Então, esse diretor, que também dirigiu o filme A Chegada, eu já colocaria ele ao lado do Christopher Nolan pela habilidade que ele tem em contar histórias de qualidade e o cuidado e o capricho que tem nos filmes que levam o nome deles. Basicamente, o filme Duna conta, nessa segunda parte, a trajetória e a ascensão do personagem Atreides após a morte do pai dele. Então, eu vou contar detalhes da história para não gerar spoilers. Está rodando aí aqui ao lado o trailer oficial do filme. Ao longo do filme, eu comecei a perceber algumas referências relacionadas a algumas religiões. Então, isso tem gerado, eu tenho observado que tem gerado alguns debates aí a respeito da questão. Bom, o que eu teria para dizer é o seguinte, é a minha opinião, certo? Quero deixar bem claro. Ao longo da história da civilização, a disputa pelo poder entre políticos e religiosos sempre foi muito presente. Até hoje está presente no nosso mundo. E esse filme, como se passa no futuro, apenas demonstra que essas questões ainda vão estar lá. Apesar de eu ter identificado ali algumas referências ao cristianismo, outras referências a religiões de países árabes. Eu também identifiquei referências à cultura grega, referências à cultura romana. Enfim, eu acho que o filme, mesmo no futuro, ele tem lá na essência dele, no DNA da humanidade, digamos assim, aquela carga histórica evolutiva. E a forma de como a religião é apresentada ali, eu achei ela de uma forma tranquila. Eu não percebi como uma tentativa de vender um ou outro conceito, seja ele qual for, para a plateia. Então eu acho que o filme pode ser visto tranquilamente, sem preocupação com relação a essa questão. Eu pessoalmente não tenho dado muita bola para esse tipo de discussão, porque eu fui assistir esse filme como sendo uma adaptação de uma obra literária clássica da literatura, um clássico do gênero de ficção científica. Então foi desta maneira que eu fui assistir o filme, né? E não percebi nada diferente desse contexto. Acho inclusive que o filme é muito bonito, é bem dirigido, bem editado, o som perfeito, adequado a cada momento. Então eu acredito que o filme vai proporcionar uma experiência marcante e agradável a todos que forem assistir. Bem, para finalizar, eu gostaria de registrar aqui que eu não li
livro Duna, do Frank Herbert. Tem um outro também, outro da saga, escrito por ele. Isso dificultou um pouco o entendimento de alguns elementos de tela exibidos no filme, porque embora não tenham sido explicados as suas origens ou motivos de estarem presentes, a forma como são apresentados, pelo que eu pude dar uma pesquisadinha assim na internet, a impressão que eu tive é que o filme respeitou muito a obra. Eu não vi pelo menos nenhuma crítica assim no sentido de demérito do trabalho realizado no cinema. A dificuldade outra que eu tive no filme foi com relação à grande quantidade de nomes de origem árabe, digamos assim, árabe, hebraico, enfim, deve ter uma linguagem, uma referência linguística ali, e esses nomes, todos, esse vocabulário tem significados, né? Eu encontrei na internet um artigo que é bem interessante, e ele tem uma espécie de um mini dicionário, digamos assim, relacionando mais de 100 dessas palavras de raiz árabe e o seu significado. Então eu recomendaria dar uma olhada nesse site, porque é bem interessante o significado, a tradução dessas palavras e a conexão delas com o contexto da história do filme e também dentro do contexto religioso que eventualmente esses nomes tenham, né? Para finalizar, a nota que eu dou para esse filme é uma nota 8, é um filme excelente. Eu realmente recomendo que quem goste do gênero vá assistir no cinema, vale a pena, vale o preço do ingresso, e eu acredito que este filme vai ser comentado muito tempo aí, daqui para frente, certo? Pela qualidade que ele apresenta, pelo respeito que ele tem ao contar a história do livro, né? E também pelo fato de, eu acredito que vai gerar uma boa bilheteria esse filme, e eu acredito que ele se torne também uma referência em termos de mercado cinematográfico, que hoje sofre algumas críticas, talvez, não sei se seria bem essa palavra, mas tem aquela concorrência do streaming agora, e tem se discutido a questão das baixas bilheterias relacionadas à existência do streaming. E eu não vejo bem dessa forma. Eu acredito que as baixas bilheterias dos cinemas se devem à má qualidade das produções realmente, né? Obrigado por assistir. Desculpe se eu peço desculpas caso tenha cometido alguma falha em relação à obra. Realmente eu não conheço a obra a fundo. O meu comentário é realmente específico ao filme que foi exibido nos cinemas. Beleza, pessoal? Obrigado pela visita aqui no meu canal. Se gostou do material, se inscreve, dá um like aí, curte, comenta alguma coisa, pode fazer um comentário para melhorar. Eu não tenho muita experiência nessa área, estou começando agora, estou meio atrapalhado aqui ainda para gravar os vídeos, mas vamos lá, bola para frente. Até a próxima, um abraço.